Boa noite. Hoje é domingo 26 de abril de 2026. Meu nome é Nelson Pinto Jacold, eu sou analista do canal Postagem Notícias e eu venho falar sobre alguns assuntos importantes. Essa alteração da lei em que reduz as horas trabalhadas de 44 para 40, aí tornando a jornada, em vez de 6 por 1, 6 por 2. Então eu quero falar um pouco sobre isso e eu andei fazendo uns cálculos. Eu quero dizer o seguinte, que pode parecer uma coisa, mas quando eu era jovem, eu tinha um medo, não queria trabalhar sábado, queria o sábado para mim. Então eu já tinha isso em mim, não achava justo as pessoas trabalharem sábado. Mas eu não tinha noção espacial, assim, espaço e possibilidades diversas para que se conseguisse colocar todo mundo, e nem pensava nisso, né? Eu queria escapar pelo meu lado e trabalhar em funções que não me levasse a isso. Bem, então hoje eu tenho uma noção mais clara do que significa a democracia e todos os direitos que ocorreram desde o advento da democracia na França, que a gente tem lá como o princípio, né? Embora os americanos também tenham feito isso antes, mas o feito maior mesmo foi na França. Porque lá foi feita uma declaração de direitos dos homens e não das mulheres. Não foi uma declaração de direitos humanos, né? Só dos homens, mas os homens passaram a poder votar. E antes, quem votava era a igreja, os representantes da igreja, da burguesia e da nobreza. E sem contar que a igreja ficava com 10% de todos os tributos. Bem, de lá para cá eu já pesquisei, lendo livros, né, livros de história e tal, a respeito da Revolução Industrial, e vi que com a Revolução Industrial foram surgindo indústrias e aí havia brigas porque trabalhavam 16 horas, né? Chegaram a fazer isso, 16 horas com as pessoas, trabalhavam 16 horas, não tinham direito nenhum além do dinheiro, e quando pagavam tudo. Quando não pagavam, eles faziam, atacavam as fábricas, destruíam tudo. Faziam isso várias vezes até que eles cederam e começaram a pagar direitinho, veio leis relativas a isso. Então, várias leis, aí surgiram os sindicatos. No século XIX, na primeira metade do século XIX, esses problemas todos com os sindicatos. As horas baixaram de 16 para 10, o que ainda era muito. Mas na época as cidades eram menores, não tinha esse problema de condução longa, as pessoas iam a pé, andavam quilômetros para chegar nas fábricas ou moravam perto. Bem, então essa lei eu fiz de passar de 6 por 1, 6 dias trabalhado por um descanso, para 5 por 2, é um direito, né? Lá eles conseguiram reduzir 16 para 10, o que foi uma paulada para os empresários, mas eles estavam errados, os empresários. As pessoas têm que entender o sentido da democracia, né? A democracia
ela nasceu de uma revolução e continua sendo uma revolução evolutiva em direção a resgate de direitos que as imposições anteriores retiraram das pessoas esses direitos. E as pessoas viviam em pobreza, muita pobreza mesmo. Então, eu fiz os cálculos, assim, eu peguei um pequeno restaurante de shopping, né, de 6 funcionários em cada horário, e mais ou menos a média, e aí você estende isso para esses restaurantes pequenininhos, né, que tem essa média de funcionários, que faturam às vezes até 200, 300 mil, mas não precisam de tantos funcionários. Lá o cozinheiro, um auxiliar, e as pessoas que servem a comida e colocam na bancada para as pessoas servirem e ficam ali fazendo essas coisas. Aí tem um caixa, né? Às vezes é o próprio dono da cidade. Eu vi sócios que ficavam no caixa e os empregados eram aí uns 5, 6, né? Então, isso, às vezes 200, 300 mil de faturamento, entendeu? Aí, por mês. Então, o custo maior para essas empresas é o aluguel. O aluguel é muito caro e depois a mercadoria para fazer a comida. Depois você tem a folha de pagamento, luz e todas as outras despesas que fazem parte do sistema de custos da empresa, que abate do faturamento, né? E aí vem a retirada deles, os lucros e tal. Então, para uma empresa com 6 funcionários, eu coloquei 2.000, na verdade o salário do comércio é 2.100 e pouco, então a diferença é pouca, mais para nortear. Então eu peguei esses salários, porque as pessoas trabalhavam sábado, meio expediente, quando ultrapassava ganhava uma hora extra de 50% sobre essas horas extras, se fosse 4 a mais, 50% sobre essas 4 horas. E fiz um cálculo do que acresceria sobre a folha de pagamento. Realmente, eles vão contratar outras pessoas com o tempo, eles vão ficar 5, e as pessoas vão assumir que 8 horas com o salário acrescido de 100%, ou seja, ganhariam o equivalente a 2 dias, né, de remuneração, e no domingo a mesma coisa. Você tendo 4, você tem 8 equivalente a 8 dias de salário, e no domingo mais 8, 16. Aí num banco de horas para cobrir férias desses restaurantes todos, já existe isso, né? Então dá para você pegar aí, você pegando um dia em cada semana, aquele mesmo dia de um funcionário que entrou de férias, e 4, você vai ganhar mais 4 dias. Eu falei 16 dá 20. Aí você pega mais um dia, um outro dia você tem 24, e em geral são 26 horas, né? Então fica fácil de solucionar, e isso já existe para os domingos e para sábados mesmo. Que as pessoas vão, cozinheiros e outros saem e entra outro, não sei como é feito, mas ou então eles ganham algum acréscimo das horas. Bem, eu fiz o cálculo, isso dá uma média de 2,5% sobre o faturamento. Ou seja, você tem o faturamento e você não tinha esses 2,5%, você tira esses 2,5% do teu lucro. Esses 2,5% em cima de 100 mil, 100 mil, 10%, 10 mil, 2,5%,
2.500. Então eles teriam esse acréscimo de custo a cada dia, né? 2.500, claro. Não, eu falei 100 mil dá 2.500, que é fechando a conta, dividido em hora, né? Então é 2,5% de acréscimo. E você fazendo uma análise desde a CLT foi colocado férias com mais um terço, ou seja, a pessoa ganha as férias e ganha mais um terço. Quando volta, não tem nada para receber do mês, porque ela tirou de férias, antecipa. 13º, que é mais um salário, então 2 salários e mais um terço, e o fundo de garantia, essas coisas. Bem, eu fiz o cálculo incluindo essas coisas e cheguei a 2,5 e em alguns casos pode chegar a 3, né? Mas 2,5 é a maioria. Mesmo que isso ultrapasse um pouco, porque eu coloquei em 2.000, né? Então é um pouco mais a média. E que chegue a 3 não é tanto, né? Então, a luta das pessoas é mais uma luta para tentar impedir, né, que as pessoas... O ganho maior aí eles não vão ganhar nada mais de salário, eles vão ganhar horas de descanso para poder ter uma vida social. E possibilidade, alguns pegam 6 horas isso vai acabar, vai diminuir, né? Eles vão ter 2 dias inteiros, que aí dá uma aliviada nessa pressão toda que as pessoas têm e ganham pouco, todos, né? Então, um ganho muito grande para as pessoas. E vamos falar aí mais de alguma coisa. Vamos falar sobre... encerrei aí, eu disse, estou passando para vocês que é possível e tranquilo de fazer. O Congresso e o Senado estão nessa responsabilidade. As pessoas falam em que é uma questão eleitoreira, mas não foi o governo que criou o projeto, né? Isso foi um partido, alguém de um partido que fez. E aí houve uma defesa, obviamente, do governo, que os governos de esquerda é para a inclusão social, os de direita é para a exclusão social, ou seja, para ganhar empresários e outros, e não o povo. Isso é a realidade, é a questão mais grave que nós temos, de nós não termos os partidos de extrema esquerda como direita, centro-direita. Os partidos de centro-direita no passado, todos defenderam os direitos sociais. É claro que houve alguma coisa, mas não como hoje. Hoje é mais difícil essas questões. Eu não gosto de falar, mas a direita vendeu só como para dar uma beliscada. Eu já defendi aí essa pauta aí dos 5x2 e para passar para vocês que é possível, porque eu sou acostumada mais ou menos a lidar com essas coisas de números. E eu quero dizer o seguinte para vocês, que são pessoas. Em geral, quem luta contra os direitos sociais é a extrema-direita. E uma parte da direita que não é de extrema luta a favor. Então vocês prestem atenção no que eles vão fazer aí. E não é questão eleitoreira, é de ganho para vocês, para mim, eu já estou aposentado, para outros. Então, mas só para dar uma coisa que eu não gostaria aí de ficar apertando, mas as empresas de petróleo do mundo, eles têm tudo. Eles têm a pesquisa, eles têm a perfuração, eles
retiram o petróleo, eles pegam esse petróleo e o gás, transportam por dutos, aí eles têm a refinaria, eles têm a distribuição, entendeu? Eles fazem tudo. E no nosso caso, venderam os dutos que transportam o gás e o petróleo, né? E venderam as refinarias, que precisam ser ampliadas sempre por causa do aumento do consumo interno dessas coisas, desses combustíveis e da energia necessária. E aí venderam as distribuidoras. Então hoje, nenhuma das grandes empresas de petróleo fez isso. Eles têm que ter o controle do mercado para poder vender, chegar ao produto não tão caro, né? E eles conseguem assim, obtendo bastante lucro. E aqui foram vendidas esse patrimônio nosso, que pertence a vocês, né? Pertence a mim. Essa distribuidora, as transportadoras, os dutos, tudo isso agora nós pagamos aluguel e não conseguimos. Quando se faz consegue reduzir o preço, como estão fazendo agora, é muito difícil quem distribui repassar isso, entendeu? Eles continuam mantendo o mesmo preço, não se consegue ter um preço muito barato. Fora isso, venderam refinarias quando era para aumentar, para acompanhar crescimento. Eu estou colocando coisas que eu quero dizer que estamos num ano de escolha, e essa questão, eu sou defensor do nosso Estado e do nosso patrimônio. Não devemos vender ações de empresas que estão dando lucros enormes para os acionistas. E vender mais é você perder o direito às ações, né? Então, assim, dentro do ponto de vista da exatidão dos fatos, você contrata pessoas para administrar as tuas coisas. Aí eles arrumam um jeito de ganhar um dinheiro em cima e vende as tuas coisas. Aí você fica sem elas e fica sem saber que essas coisas são tuas e que eles fizeram isso e não poderiam fazer só por causa de administração, que isso não é real. Entendeu? Está aí, a Sabesp é um caso específico e a Companhia de Energia lá de São Paulo. Então, são casos, e em geral isso ocorre mesmo, entendeu? Eles querem ganhar mais, aí eles fazem coisas. Então eu estou colocando aqui politicamente, porque eu quero defender vocês, aqui no vídeo, e trazer esclarecimento para me defender também e defender todos nós. A verdade é essa, não se privatiza coisas que dão lucro. As pessoas estão falando aí, o Correio está dando prejuízo. Está dando prejuízo. Hoje tem um monte de concorrência e aí o lucro do Correio, antes dava um lucro enorme, agora tem um monte de empresas fazendo o mesmo trabalho. E estão falando em privatizar, mas eu quero dizer que a Itália, os Estados Unidos sempre subsidiou o Correio, o tempo inteiro, enquanto nós há uma briga enorme. Esse subsídio, por que tem que subsidiar? Porque se você vende Correio, as pessoas não vão entregar nas cidadezinhas, não vão entregar porque é um prejuízo enorme, e aí você tem que subsidiar isso. Antes existia, não tinha concorrência, e aí você conseguia manter a lucratividade do Correio. Hoje tem concorrência, reduziu isso. Esse é um dos fatores, né? Então, no momento que se você vender, eles não vão entregar nesses lugares, e aí que se dane eles, né? Se entregar, eles vão cobrar o dobro, o triplo, né? Então você compra um negócio por 100 pratas e vai pagar 200, 300, entendeu? Na verdade é isso que vai acontecer. Até os drones estarem trabalhando vai levar tempo. E até lá o governo,
eu acho que o correio, por exemplo, na Itália e mesmo nos Estados Unidos, eles não fazem só entrega. Eles já colocaram outros serviços de internet, de outras coisas. E porque a internet também é uma entrega de serviços, né? E várias outras coisas. A Itália é um exemplo assim de diversificação de produtos que a empresa faz. Só que eles deram o direito a algumas empresas de ganharem uma parte do lucro para poder manter a entrega nos lugares distantes sem dar prejuízo. E os Estados Unidos fez isso também. E o Brasil precisa fazer isso, ou a internet, ou outras coisas mais que venham a cobrir. Mas não privatizar, vender a empresa toda. Porque aí ninguém vai querer entregar e vai sair muito caro os produtos para as cidadezinhas do interior. Principalmente Nordeste e Norte, que as distâncias são imensas. Então aí nós temos mais uma coisa, né? Eu falei aqui da jornada e incluí essa questão aí como para vocês perceberem que existe possibilidade aí do correio e que existe equívocos, que eles vendem os ativos. E as notícias que nós temos é que declarações, eu não sei se isso é verdade, mas que eles pretendem vender tudo que puder, que já era a intenção, só não venderam tudo do Brasil porque houve a pandemia. Senão teriam, e também porque o Congresso não deixou, né? Nós tínhamos um pessoal mais de partidos de direita alinhados com a esquerda e não permitiram. Senão teriam vendido muito mais coisas. Bem, então vamos falar de uma outra coisa aí. A pejotização. A pejotização dentro do ponto de vista jurídico, você ganha coisas, salário e ganhos, férias, 13º, fundo de garantia, uma série de ganhos. Aí você pejotiza, ou seja, você permite que essas empresas fazem contrato com a pessoa, um contrato em papel, sem nenhum direito. Então você retira todos esses direitos e a pessoa não vai ter mais fundo de garantia, ela vai ter que recolher esse valor. E se ela coloca o MEI é mais ou menos a metade do salário mínimo, entendeu? O INSS toma uma rasteira e vai sacrificando o fundo de aposentadoria, que é um problema muito sério. Bem, por outro lado, você perde férias, 13º, fundo de garantia, principalmente isso. Se pejotizasse, e fora isso é que abre o campo para todo mundo privatizarem, tirarem os direitos trabalhistas em para todas as empresas e para tudo. Aí ninguém nunca mais vai ter férias. Não vai ter salário maternidade, não vai ter férias remuneradas, não vai ter salário maternidade nem doença, porque não vai ter quem cobrir isso. Não vai ter mais o INSS, o fundo de aposentadoria que cobre essas coisas. Então isso é um equívoco jurídico e é crime. Isso está sendo feito pelo Supremo, que está defendendo essa causa. Eu acredito que o Congresso não está defendendo isso, não. Então, é um equívoco você sacrificar as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui que eu vivenciei. E fiz até tabelas para contornar a situação que dava para fazer e para os funcionários continuarem tendo fundo de garantia, férias e todos os direitos. Os salões de beleza, que tem cabeleireiro, barbeiro, estética, massagistas, e todas essas coisas aí, manicure, de fazer sobrancelha, pigmentação, essas coisas todas. Bem, essas pessoas tinham direitos sociais,
a maioria, 2 milhões e pouco de pessoas trabalhando nessa área. E aí eu não percebi o sistema todo porque não me falaram, mas quando começou a andar rápido, os empresários da área, inclusive a Esther, que era eu não me lembro o sobrenome dela, ela era representante aí patronal, né? Então, eles foram para Brasília durante vários anos e ficaram infernizando lá para conseguir retirar os direitos sociais das pessoas e colocarem elas como pessoas jurídicas. E conseguiram isso. Então, hoje, as pessoas que trabalham não têm férias. 2 milhões, estou falando 2 milhões e pouco de pessoas que saíram e que foram usurpadas dos seus direitos porque o Congresso e o Senado fizeram isso. Então, elas não têm férias, nem 1/3 de férias, elas não têm fundo de garantia e elas não têm férias, mais o quê? Bem, todos os direitos. Se tirar tudo, assim, primeiro que ao tirar esse dinheiro todo que vai para... É muito dinheiro. Se pegar só férias, 13º, fundo de garantia, 13º e fundo de garantia e mais 1/3, você tem aí a média salarial aí, que seria, vamos colocar, 3 mil. Então você tem a perda de 3 mil e pouco. Então não chega a 3.500, a 3.500. Então, isso é uma perda para o INSS, porque não vai receber o fundo, não vai receber e as pessoas não vão ter mais férias. Todos eles trabalham e não podem mais tirar férias. Quando tirar, eles vão ter que perder, né, e sair e bancar. Vocês imaginam isso? A perda desse dinheiro, desses 3 por ano, se pegar aí 3 mil por ano e colocar 1 milhão, dá 3 mil, dá 3 mil, dá 3 bilhões. 3 bilhões de perda, mas são 2 milhões, então seria 6 bilhões por mês de perda. Por mês? Não, é perda, né? É uma perda violenta para as pessoas, principalmente. E também as pessoas vão deixar de ter férias e eu fiz um cálculo errado aí, reconheço. Porque agora deu o break mental, né? Mas então eu venho... Porque se você tira de todo mundo 50 milhões de empregados de carteira assinada, então você está tirando o direito a férias, 13º de todos eles. Isso aí dá uma perda, se for 3.050 milhões, 1.000 dá 50 bilhões. 1.000 vezes 50 milhões dá 50 bilhões. São 3, você tem 150 bilhões de perdas anuais, né? Então é muito dinheiro, ficaria todo mundo ferrado, né? Todas as pessoas e o próprio mercado perderia muito, mas eles ficariam com tudo e as pessoas escravas. Então é retornar à Idade Média, só que mais avançado com tecnologia, né? O perigo hoje é esse. Então a pejotização, nesse aspecto, é crime. Você está retrocedendo a períodos anteriores à Revolução Democrática e industrial e tudo isso, né? Então, e quem está fazendo isso é o Supremo.
E eu defendo o Supremo, mas nisso aí eu não posso defender. E eles também têm vários que não defendem isso. Então, nós vamos contar com a perda aí de várias áreas. Então, nós estamos falando aí de profissionais, mas tem médicos e vários outros que trabalham assim. Uma coisa é o seguinte, você tem contador, advogado e economista. Aí eles prestam serviço para empresas direto. Várias empresas pagam para vários centros de informação que são de economistas, que tem outros profissionais lá. Então, contadores, advogados, todos esses que terceirizam a mão de obra, porque é por categoria, né? Você tem os conselhos. Esses aí são definidos como conselhos, então você seleciona alguns, né? E você tem o pessoal autônomo que presta serviço para uma parte elétrica, uma pintura, e aí isso aí tudo bem. Mas as pessoas que são aquelas que têm o trabalho que as empresas, a produção e são a mão de obra específica, esses são internos. Então o que você faz é com algumas áreas específicas. Agora, você pegar e colocar as pessoas que trabalham ali e a possibilidade delas perderem os direitos por pejotização, você está tirando, usurpando o direito dessas pessoas. Aí pode haver controvérsias aí, mas no fundo quem acredita nisso, como os empresários, alguns empresários obviamente vão defender, e aí estão cada vez mais deformando o ideário dos direitos sociais adquiridos. Então, fiz aí esse adendo, eu não sei quem está votando, não. Eu sei de alguns, não quero nem falar, né, porque eu não estou indo diretamente com eles, eu estou aí com os que estão, os juízes do Supremo que estão votando isso a favor, contrários para continuar no sistema antigo, e os que estão votando a favor da pejotização. A pejotização em si, ela usurpa os direitos sociais das pessoas. Fim. Então, já falamos sobre isso e vamos para um outro assunto. Eu estava escrevendo aí uma matéria sobre o problema do Brexit, que foi a saída dos ingleses, né? Saída, Brexit significa saída. Essa parte final da palavra, saída da União Europeia. Então eles saíram há 5 anos atrás, e o Keir Starmer, primeiro-ministro da Inglaterra, ele veio ao público dizer que a Inglaterra teve um prejuízo, uma queda do PIB em 5 anos de 8%. 8%, imagina, você perdeu e não cresceu. A diferença foi da perda de 8%. Aí, o resultado, juntando com outros fatores, veio somar aí um índice de desemprego imenso que nunca ocorreu há muito tempo na Inglaterra. Acho que desde que terminaram de reconstruir a Europa para cá, no fim da guerra. Então, é uma perda muito grande e tem um nível de desemprego imenso. E um monte de pessoas vivendo em barraca nas ruas de Londres ou de outras cidades inglesas. Então, somado à ida dessas migrações, né, imigrantes que chegam, principalmente muçulmanos, que deformaram, né, a Europa. Esses imigrantes deformaram
a evolução social que teve. Claro, nós tivemos aí uma queda de padrão de comportamento muito grave, pós anos 70, 60, 70, influenciado muito pelos movimentos contrários a guerras e tudo isso, mas que foram contra muitos valores. Inclusive as pessoas passaram a se vestir de qualquer maneira para ir ao trabalho, usando tênis, sandália, e quando iam com roupa social. Você trabalha com roupa de trabalho, é roupa social, né? Considerado assim. As pessoas em Londres, nós gostávamos tanto de ver, né, os londrinos antigos, ainda vemos, né, coisas muito lindas. Assim, a América Latina valoriza muito Paris, Londres, as capitais da Europa, principalmente os países. Claro, nós viemos de lá, né, a maioria. Então, e eles foram para lá e esculhambaram a Europa. Chegou um ponto que você falava assim, os governos perderam o poder sobre a Europa, eles estavam fazendo o que queriam lá. E ainda dizendo que vão tomar a Europa pela força no final e tirar tudo que os empresários têm. Isso é que está na Sharia, que é o Alcorão, a lei que incita a invasão dos países para que se tome tudo. Eles estão fazendo de uma maneira diferente, entraram como imigrantes e agora dizem que vão tomar, para eles abrirem o olho, que eles vão tomar e tirar tudo deles, e se resistirem eles vão matar todo mundo. Bem, nós temos um sistema de lei contrário a isso é terrorismo, né? Na verdade, uma lei dessa na religião sempre foi um Deus que não é o Deus. Isso não é Deus. Era como o Deus dos judeus, é o Shaddai, não é Deus. Ele defendia os judeus e era contra os demais, né? Claro, você vai dizer que é Deus? Não é, né? Então essa é a verdade. A gente tem que defender a verdade. Mas nós estamos falando da Europa. Se destruírem e tomarem a Europa, as mulheres vão andar de burca. E os homens vão bater nas mulheres, vão ter 3, 5, 10 mulheres. E vão vender mulheres e crianças. É o que eles fazem nesses países lá do Extremo Oriente, lá do Oriente Médio. Bem, então, nós temos essa questão aí dessa perda. A Inglaterra tem que correr atrás do prejuízo. Uma é de retirar as tarifas, combinar com a Europa, retirar todas as tarifas, porque o prejuízo foi por causa das tarifas portuárias e todo imposto de importação, exportação, que fizeram os valores de tudo que eles compravam da Europa subir muito, e aí pararam de comprar, a Europa teve algum prejuízo e os produtos ingleses chegam lá muito caros. E eles pararam de comprar tanto, quer dizer, a perda foi imensa para os ingleses, para o Reino Unido principalmente, como todo, né? Então, isso aí é um problema político. E a política internacional está aí, a Organização Mundial do Comércio e o G20, G7, para se unirem e fazerem acordos para recuperar a Inglaterra, o que é uma das questões que nós devemos defender a Organização Mundial de Comércio e essas organizações como a ONU e a OCDE e todas elas, porque é isso que nos fará ser maiores, né, do que nós somos e mais unidos, e que a União Europeia não tem mais guerras internas e nem assim, revoluções para tirar governos, entendeu? Não é permitido, e isso trouxe algo que vinha lá desde o século XVII
que era uma luta para fazer uma união dos países para não haver mais guerras. Isso acabou ocorrendo no século XX ainda, né? 1992, por aí, foi feita a União Europeia e depois a zona do euro, que acabou com o câmbio interno e tornou o preço linear, igual, só com custo de transporte. Bem, então, feito isso, eu gostaria de agradecer aí quem assistir e um abraço, um beijo para todos e até o próximo vídeo.